7 especialistas desistiram do motor do carro de uma mulher rica. Quando um mecânico pobre chegou, tudo mudou. O sol de agosto castigava sem piedade o estacionamento do Shopping Plaza Satellite, na Cidade do México. 7 mecânicos especializados caminhavam derrotados para longe de uma Mercedes-Benz SL500 prateada. A dona do carro, uma mulher de uns 40 anos vestindo roupas esportivas caras, assistia com raiva enquanto o último técnico fechava o capô com um gesto de quem tinha desistido. Nenhum deles conseguiu descobrir o defeito que vinha atormentando o motor do carro de luxo há 3 semanas. Antes de começarmos, escreva aqui embaixo o seu nome e de que lugar do mundo você está assistindo. A poucos metros dali, Rodrigo Sanches terminava de ajustar a corrente da sua bicicleta. O único meio de transporte que tinha sobrado depois que sua velha oficina fechou 6 meses antes. Aos 30 anos, Rodrigo tinha 18 anos de experiência como mecânico, mas também carregava as marcas dos meses difíceis, roupas gastas mas limpas, mãos calejadas manchadas de graxa que nunca saía completamente, e uma mochila velha onde guardava suas ferramentas básicas, as únicas que conseguiu manter quando teve que vender seus equipamentos profissionais para pagar as dívidas. Mesmo com todas as dificuldades, Rodrigo mantinha uma postura ereta e um olhar firme que mostrava a dignidade de quem conhece o valor do próprio trabalho. Rodrigo não pôde deixar de escutar a conversa entre a mulher e o último mecânico, que explicava num tom profissional, mas derrotado, que o problema precisava ser resolvido na concessionária Mercedes-Benz. Lá, teriam que fazer uma revisão completa do sistema eletrônico com equipamentos especiais de diagnóstico que poderiam custar mais de $50.000. A mulher suspirou fundo, olhando para o relógio com preocupação. Tinha uma reunião importante em 2 horas do outro lado da cidade e precisava que seu carro funcionasse. Os outros 6 mecânicos que ela tinha procurado nos dias anteriores tinham dado diagnósticos completamente diferentes. Problemas na bomba de combustível, falha nos sensores de oxigênio, desgaste nas velas especiais, até mesmo um suposto problema no computador do motor. Cada um tinha cobrado pelo diagnóstico. Alguns tinham trocado peças que não precisavam, mas o problema continuava. O motor ligava perfeitamente pela manhã, funcionava bem por uns 20 minutos e depois começava a perder força de forma irregular até parar completamente. Depois de esfriar por meia hora, voltava a funcionar normalmente, repetindo o ciclo irritante. Rodrigo subiu na sua bicicleta, mas sua consciência profissional não deixou que fosse embora. O som que vinha do motor do Mercedes era inconfundível para alguém com 18 anos de experiência. Não era problema na bomba de combustível, nem nos sensores. Era algo muito mais simples. Rodrigo conhecia aquele barulho específico do ventilador trabalhando em excesso, seguido pelo silêncio quando o módulo de controle falhava. Tinha visto dezenas de casos parecidos em carros de luxo alemães. O problema não estava no motor em si, mas no sistema de resfriamento que funcionava de forma intermitente. Parou a bicicleta e ficou observando à distância, lutando entre o orgulho ferido e a vontade de ajudar. Sua aparência não inspirava confiança. Camisa de mecânico desbotada, calça jeans com manchas de graxa que não saíam mesmo depois de várias lavagens, tênis gastos. Qualquer pessoa olharia para ele e pensaria 2 vezes antes de confiar um carro de $200.000 aos seus cuidados. Mas o diagnóstico estava errado. Completamente errado. A mulher pagou os $300 ao último mecânico e ficou sozinha ao lado do Mercedes, mexendo no celular com nervosismo. Rodrigo respirou fundo e desceu da bicicleta, caminhando na direção dela com passos decididos, mas respeitosos. "Desculpe me intrometer", disse, tirando um boné surrado da cabeça. "Ouvi o senhor falando sobre o problema do seu carro." Patrícia levantou os olhos do telefone e o analisou da cabeça aos pés com desconfiança. Mais um mecânico de esquina, querendo ganhar uns trocados. Tinha passado a semana toda lidando com tipos assim.
Obrigada, mas já paguei 7 diagnósticos diferentes. Vou levar na concessionária mesmo. Sei que não tenho como provar agora, mas o problema não é o que o rapaz disse. $50.000 é muito dinheiro para consertar algo que custa menos de 1.000. A mulher parou de mexer no celular. Havia algo na voz de Rodrigo que era diferente dos outros mecânicos. Não estava tentando vender nada, apenas afirmando um fato técnico com certeza absoluta. Continue falando. O módulo de controle do ventilador do radiador está falhando de forma intermitente. Por isso, o carro funciona bem até esquentar demais. Quando o módulo para de responder, o ventilador não liga. A temperatura sobe e o sistema de proteção reduz a potência do motor para evitar danos. Depois que esfria, volta tudo ao normal. Patrícia franziu a testa. Nenhum dos outros mecânicos tinha mencionado o ventilador do radiador especificamente. Todos falavam de problemas complexos no sistema de injeção eletrônica. E como você tem tanta certeza disso? Pelo som. Quando você liga o carro, o ventilador funciona perfeitamente por uns 20 minutos. Depois, você pode escutar ele tentando ligar, mas falhando. É um barulhinho discreto, como um motor pequeno fazendo esforço. A maioria das pessoas não percebe. Rodrigo se aproximou mais do carro, apontando para a grade frontal sem tocar em nada. Se abrir o capô agora, depois que o motor esfriou, vou conseguir fazer um teste simples para provar o que estou falando. Não vou cobrar nada se eu estiver errado. Patrícia hesitou por alguns segundos. Já tinha perdido tanto tempo e dinheiro que mais uma tentativa não faria diferença. Abriu a porta e puxou a alavanca que liberava o capô. Rodrigo ergueu o capô com cuidado e examinou o motor com olhar experiente. Localizou rapidamente o módulo de controle do ventilador, uma pequena caixa preta conectada por fios coloridos ao sistema elétrico. Pegou um multímetro básico do bolso da camisa, uma ferramenta que nunca deixava de carregar. Vou fazer você ligar o carro e deixar ele esquentar até o problema aparecer. Aí, posso mostrar exatamente onde está a falha. Patrícia ligou o motor e Rodrigo conectou o multímetro nos fios do módulo, observando os números no visor digital. Nos primeiros 15 minutos, tudo funcionava perfeitamente. O ventilador ligava e desligava conforme necessário, mantendo a temperatura estável. Então veio o problema. O multímetro mostrou a voltagem despencando para zero no exato momento em que o motor começou a perder potência. O módulo havia parado de enviar sinal para o ventilador. Olha só, disse Rodrigo, apontando para o visor. A alimentação elétrica está chegando no módulo, mas ele não está mandando sinal para o ventilador. É uma falha interna no componente. Patrícia desceu do carro e olhou para os números no aparelho. Não entendia muito de eletrônica automotiva, mas podia ver claramente a diferença entre o que acontecia antes e depois do problema aparecer. Quanto custaria para trocar esse módulo? Numa loja de peças, uns $800. Com mão de obra, não passa de 1.000. É um serviço de meia hora. A mulher ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. 7 mecânicos diferentes. 2. $100 gastos em diagnósticos, algumas peças trocadas sem necessidade. E o problema era algo tão simples quanto um módulo que custava $800. Por que os outros não descobriram isso? Porque a maioria dos mecânicos hoje em dia depende demais do computador de diagnóstico. Conectam o aparelho, leem os códigos de erro e fazem o orçamento baseado nisso. Mas nem todos os problemas geram código de erro. Principalmente falhas intermitentes como essa. Rodrigo desligou o multímetro e fechou o capô com cuidado. Como você aprendeu a diagnosticar desse jeito? 18 anos trabalhando com motores. Comecei aos 12 anos ajudando meu pai numa oficina pequena. Naquela época não tinha essas ferramentas eletrônicas sofisticadas. A gente aprendia a escutar o motor, sentir as vibrações, observar os sintomas.
É um conhecimento que não se perde. Patrícia abriu a bolsa e tirou uma carteira de couro cara, contando algumas notas. Quanto eu te devo pelo diagnóstico? Não precisa pagar nada. Só gastei 15 minutos e não consertei o problema. Mas descobriu qual é o problema. Isso vale alguma coisa. Rodrigo hesitou por um momento. Precisava do dinheiro desesperadamente, mas não se sentia certo cobrando apenas por um diagnóstico quando não tinha feito o reparo. Se quiser me dar $50 pelo tempo, aceito, mas não precisa. A mulher estendeu uma nota de $100. Fica com o troco. Você me poupou $49 mil. Não posso aceitar. Foi só um diagnóstico básico. Patrícia observou a recusa com interesse. Em sua experiência no mundo dos negócios, poucas pessoas recusavam dinheiro extra, principalmente alguém em situação financeira difícil, como Rodrigo claramente estava. Qual o seu nome? Rodrigo Sanches. Patrícia Velasquez. Tenho uma empresa de transportes e logística aqui na cidade. Você trabalha em alguma oficina? A pergunta pegou Rodrigo desprevenido. Por alguns segundos, ficou sem saber o que responder. Contar a verdade sobre sua situação atual ou inventar alguma desculpa. No momento estou entre empregos. Entendi. Bom, Rodrigo, você acabou de me mostrar algo que 7 mecânicos com certificações e oficinas equipadas não conseguiram descobrir. Isso me diz muito sobre sua competência. Patrícia guardou a carteira e pegou um cartão de visita da bolsa. Liga para mim amanhã. Talvez eu tenha uma proposta interessante para você. Rodrigo pegou o cartão e leu rapidamente. Velasquez Transportes e Logística. Diretora executiva. O endereço era numa região industrial cara da cidade. Que tipo de proposta? Amanhã você descobre. Liga às 9 da manhã. Make. Patrícia entrou no Mercedes e ligou o motor. Como Rodrigo havia previsto, funcionou perfeitamente após o período de resfriamento. Ela abaixou o vidro antes de sair. E Rodrigo, obrigada por ser honesto sobre o preço. Isso é raro hoje em dia. O Mercedes saiu do estacionamento deixando Rodrigo sozinho com a bicicleta e o cartão de visita. Olhou para o papel novamente, tentando entender o que uma empresa de transportes poderia querer com um mecânico desempregado. Subiu na bicicleta e começou a pedalar para casa, mas sua mente estava longe da rua. Em 18 anos de profissão, nunca tinha encontrado alguém como Patrícia Velasquez. A forma como ela testou seu conhecimento, observou suas reações e até mesmo sua honestidade sobre o pagamento. Parecia que ela estava avaliando muito mais do que apenas competência técnica. Guardou o cartão no bolso da camisa com cuidado. Talvez fosse finalmente a oportunidade que estava esperando para reconstruir sua vida profissional. Patrícia observou o jovem mecânico pedalar pela Avenida Satellite até desaparecer no trânsito. Tirou o celular e discou. Leonardo, preciso que você investigue alguém para mim. Rodrigo Sanches, mecânico. Quero saber tudo sobre ele até amanhã. Date? Do outro lado da linha, Leonardo Ramos suspirou. Em 15 anos como gerente de RH da Velasquez Transportes, já tinha visto a patroa testar candidatos das formas mais inusitadas, mas nunca no estacionamento de um shopping. Encontrou outro candidato interessante, Patrícia? Talvez o candidato que eu estava procurando há 2 anos. Na manhã seguinte, Rodrigo acordou às 5h30 como sempre. O quartinho alugado na colônia San Rafael não tinha muito, mas estava limpo e organizado. Sobre a mesinha de madeira compensada, o cartão de Patrícia brilhava sob a luz amarelada da lâmpada. Vestiu a camisa azul mais conservada que tinha e a calça jeans sem rasgos. No espelho rachado do banheiro coletivo, ajeitou o cabelo com água. Aos 30 anos, ainda mantinha a postura ereta que aprendeu com o pai. Mecânico pode ser pobre, mas não pode ser desleixado, sempre dizia o velho. Pedalou por 40 minutos até Santa Fé, atravessando o contraste brutal entre os bairros pobres e a zona empresarial moderna.
Quando chegou ao complexo da Velázquez Transportes, ficou impressionado com o tamanho da operação. O porteiro o direcionou para um prédio de vidros espelhados. Patrícia o aguardava na recepção, vestindo um terno cinza bem cortado. Seus olhos escuros estudavam cada movimento dele. Rodrigo, ponha essa bicicleta ali no canto. Preciso te mostrar uma coisa. Ela o conduziu através de um corredor que dava vista para o pátio principal. Centenas de caminhões estacionados em fileiras organizadas. Oficinas enormes com equipamentos de última geração. Mecânicos trabalhando em elevadores hidráulicos. Minha empresa transporta mercadorias por todo o México e América Central. 322 caminhões, 580 funcionários. Faturamento anual de 200 milhões de pesos. Rodrigo assobiou baixinho. Era muito maior do que imaginava. Sabe por que te chamei aqui? Para me oferecer um emprego como mecânico? Patrícia parou e se virou para ele com um sorriso que não chegava aos olhos. Ontem não foi coincidência, Rodrigo. Eu desliguei propositalmente o módulo do ventilador do meu Mercedes. O sangue de Rodrigo gelou. Como assim? Estava testando mecânicos há 3 semanas. 7 especialistas tentaram antes de você. Todos falharam miseravelmente. Queriam trocar o motor inteiro, a central eletrônica, até o sistema de injeção. Um deles sugeriu que eu vendesse o carro. Rodrigo sentiu o rosto esquentar. A senhora me enganou. Não te enganei. Te testei. Há uma diferença. Ela continuou caminhando pelo corredor. Preciso de um diretor técnico, Rodrigo. Alguém que entenda de mecânica, mas principalmente alguém que tenha caráter. Conhecimento técnico se ensina. Honestidade, não. Diretor técnico? Rodrigo parou de andar. Senhora Patrícia, eu sou um mecânico comum. Nunca dirigi nem uma oficina pequena. Já dirigiu. Sei da sua história. A afirmação caiu como um soco no estômago. Patrícia sabia sobre a falência da oficina, sobre a traição do funcionário que desviou o dinheiro, sobre ele ter vendido tudo para quitar as dívidas. Leonardo investigou seu passado, ex-funcionários, fornecedores, até clientes antigos. Sabe o que descobri? Que você é exatamente o tipo de pessoa que procuro. Alguém que prefere perder tudo a perder a dignidade. Rodrigo baixou a cabeça. A ferida ainda doía. Mas eu não entendo nada de motores diesel pesados, nem de frotas. Minha experiência é com carros de passeio. Por isso vou te dar um segundo teste. Mais difícil que o primeiro. Eles desceram ao pátio principal e se dirigiram para uma das oficinas. No centro, um caminhão Freightliner azul ocupava uma das baias. 2 mecânicos uniformizados conversavam ao lado do veículo com expressões frustradas. Miguel, Diego, podem nos deixar a sós, disse Patrícia. Os mecânicos se afastaram trocando olhares curiosos. Patrícia se virou para Rodrigo. Esse Freightliner está me dando dor de cabeça há 1 semana. Motor Detroit Series 60, 14 litros. Perde potência na estrada, mas funciona normal na cidade. Já troquei filtros, testaram injetores, verificaram turbo, nada. Rodrigo se aproximou do caminhão. Era uma máquina imponente, muito diferente dos carros que estava acostumado a reparar. Abriu o capô e foi recebido por um motor gigantesco, cheio de mangueiras, sensores e componentes que não reconhecia. Posso ser honesto, senhora Patrícia? Espero que seja. Não sei quase nada sobre motores diesel. Nunca trabalhei com caminhões pesados. Posso tentar diagnosticar, mas seria desonesto da minha parte fingir que sei o que estou fazendo. Patrícia cruzou os braços. Continue. Rodrigo estudou o motor por alguns minutos. Mesmo sem experiência específica, os princípios básicos eram os mesmos: combustível, ar, compressão, ignição. Pegou uma lanterna que estava sobre a bancada e começou a examinar sistematicamente cada componente. O problema acontece só na estrada? Sim, principalmente em subidas longas.
E na cidade funciona perfeitamente? Perfeitamente. Rodrigo continuou a inspeção. Encontrou o intercooler, um radiador menor responsável por resfriar o ar comprimido pelo turbo antes de entrar no motor. Tocou as mangueiras de entrada e saída. Pediu para Patrícia ligar o motor. O diesel rugiu com força. Rodrigo escutou atentamente, tentando identificar qualquer som irregular. Desligou o motor e voltou ao intercooler. Posso pedir para alguém trazer uma mangueira de jardim? Patrícia fez sinal para um mecânico próximo. Rodrigo conectou a mangueira na entrada do intercooler e abriu a torneira. Água começou a sair pela saída, mas em quantidade muito menor que a entrada. Aqui está o problema. O intercooler está entupido internamente. Na cidade, com o motor trabalhando suave, não faz diferença. Mas na estrada, com o turbo forçando mais ar, a restrição causa perda de potência. Patrícia se aproximou para ver melhor. Como você descobriu isso? Lógica simples. Se o problema aparece só sob esforço, tem a ver com fluxo de ar ou combustível. Como vocês já testaram os injetores e o turbo, sobrou o intercooler. O teste da água confirma que está obstruído. Houts, um dos mecânicos que tinha trabalhado no caminhão, se aproximou curioso. Desculpe a intromissão, mas esse intercooler já foi testado. Está funcionando. Rodrigo olhou para o homem. Testaram como? Verificamos se não estava vazando e se o turbo estava mandando pressão. Mas testaram o fluxo interno? O mecânico ficou em silêncio. Era óbvio que não. Patrícia dispensou o funcionário com um gesto. Quando ficaram sozinhos, ela se virou para Rodrigo. Como alguém que nunca trabalhou com diesel descobriu o que dois especialistas não conseguiram? Porque eles sabiam demais. Ficaram procurando problemas complicados e perderam o básico. Às vezes a experiência vicia o raciocínio. Patrícia ficou em silêncio por um longo momento, observando Rodrigo limpar as mãos com um pano. Rodrigo, quero te oferecer o cargo de diretor técnico da minha empresa. Salário de 55 mil pesos mensais, mais benefícios. Você seria responsável por toda a manutenção da frota e por uma equipe de 40 mecânicos. Rodrigo quase derrubou a lanterna que segurava. Senhora Patrícia, eu agradeço muito, mas deixe-me terminar. Sei que você não tem experiência com frotas. Por isso, nos primeiros 3 meses, você vai trabalhar lado a lado com os supervisores atuais. Vai aprender sobre motores diesel, sistemas hidráulicos, manutenção preventiva, tudo o que precisar saber. Ela fez uma pausa. Mas, principalmente, vai trazer para esta empresa algo que dinheiro não compra: integridade, dedicação e a capacidade de resolver problemas pensando de forma diferente. Rodrigo sentiu os olhos marejarem. Há 6 meses estava dormindo em um quarto alugado, sem dinheiro, nem para consertar a bicicleta. Eu aceito, senhora Patrícia, e prometo que não vai se arrepender. Patrícia estendeu a mão. Tenho certeza que não. Bem-vindo à equipe, diretor. O aperto de mão foi firme e durou alguns segundos a mais que o necessário. Patrícia estudou o rosto de Rodrigo, procurando qualquer sinal de dúvida ou hesitação. Não encontrou nenhum. Há algumas coisas que preciso lhe contar antes de começarmos, disse ela, gesteando para que se sentassem nos bancos próximos ao escritório. Sobre você e sobre como chegamos até aqui. Rodrigo franziu a testa, confuso. Como assim? Leonardo! Patrícia chamou o homem de terno que observava à distância. Venha aqui, por favor. O gerente de RH se aproximou carregando uma pasta marrom. Cabelos grisalhos, óculos dourados, aparência séria, mas não intimidante. Leonardo Ramos, meu gerente de recursos humanos há 15 anos. Patrícia fez as apresentações. Leonardo, este é Rodrigo Sanches, nosso novo diretor técnico. É um prazer, senhor Sanches. Leonardo estendeu a mão. Tenho muito a lhe contar. Sente-se, Patrícia indicou o banco. Leonardo fez uma investigação sobre seu passado. Não se ofenda, é protocolo para cargos de diretoria. O estômago de Rodrigo se contraiu.
A vergonha da falência, as dívidas, o fracasso empresarial. Tudo viria à tona agora. Descobrimos coisas interessantes. Leonardo abriu a pasta, retirando documentos. Sua oficina, a Sanchez Motors, funcionou por 8 anos em Azcapotzalco. 16 funcionários, especializada em veículos importados. Era uma boa oficina, Rodrigo murmurou, olhando para as mãos. Mais que boa, Leonardo continuou. Faturamento anual de 2,5 milhões de pesos. Clientes fiéis, reputação impecável. Até março do ano passado. Patrícia observou a reação de Rodrigo. Seus ombros se curvaram ligeiramente. Conversamos com Miguel Herrera, seu ex-contador. Leonardo virou uma página. Ele nos contou sobre Eduardo Vargas, seu gerente financeiro. Rodrigo fechou os olhos. O nome ainda doía como uma ferida aberta. Eduardo trabalhava comigo há 4 anos, disse com voz baixa. Confiava nele como um irmão. Eduardo desviou 430 mil pesos ao longo de 6 meses. Leonardo leu do relatório. Dinheiro que deveria pagar fornecedores e impostos. Ele tinha dívidas de jogo no cassino de Polanco. Quando descobri, já era tarde demais. Rodrigo abriu os olhos, olhando para Patrícia. Os fornecedores cortaram o crédito. A Receita Federal bloqueou as contas. Em 2 semanas, estava tudo acabado. Mas aqui fica interessante. Patrícia se inclinou para a frente. Conta para ele, Leonardo. Você vendeu sua casa, seu carro, suas ferramentas pessoais. Tudo! Leonardo consultou outra folha. Arrecadou 600 mil pesos e pagou todos os funcionários. Salários em atraso, férias, 13º. Também quitou as principais dívidas com fornecedores. Era minha responsabilidade. Rodrigo disse simplesmente. Não era, Patrícia corrigiu. Eduardo roubou de você também. Legalmente, você não tinha obrigação de pagar nada daquilo. Mas moralmente tinha, Rodrigo respondeu. Aqueles homens tinham famílias? Trabalhavam duro para mim. Não iam perder o sustento por causa de um ladrão. Leonardo sorriu pela primeira vez. Exatamente o que todos disseram quando conversamos com eles. Josué Morales, seu ex-supervisor, disse que você chorou no dia que fechou a oficina. Não por si mesmo, mas por não conseguir manter os empregos deles. Josué sempre foi um bom homem, Rodrigo suspirou. Ele conseguiu emprego numa oficina em Santa Fé. Leonardo continuou. Disse que você o recomendou pessoalmente para o dono, assim como fez com outros funcionários. Patrícia se levantou e caminhou alguns passos. Sabe o que mais me impressionou na investigação? Nenhum dos seus ex-funcionários falou mal de você. Nenhum. Todos disseram a mesma coisa. Melhor patrão que já tiveram. Também conversamos com seus clientes. Leonardo virou outra página. Carmen Rodrigues disse que você consertou o BMW dela de graça depois da oficina fechar. Porque já havia pago o serviço e você não teve como entregar antes da falência. Rodrigo lembrava do caso. Carmen era professora universitária, mãe solteira de 2 filhos. O carro era tudo que tinha. Era o certo a fazer, disse. Para você, talvez. Mas mostrou o tipo de homem que você é. Patrícia voltou a se sentar. Técnico excepcional, íntegro, responsável. Exatamente o que preciso para dirigir o departamento técnico de uma empresa de 300 caminhões. Tenho muito a aprender sobre motores diesel pesados, Rodrigo admitiu. Conhecimento técnico específico se ensina em semanas. Patrícia gesticulou. Caráter não se ensina jamais. Você já o tem? Leonardo fechou a pasta. Há mais uma coisa. Encontramos Eduardo Vargas. Rodrigo se tensionou. Está preso em Lecumberri. Não só pela fraude em sua oficina, mas por esquemas similares em outras empresas. Vai ficar lá pelos próximos 12 anos. Não sinto prazer nisso, Rodrigo disse. Eduardo tinha uma esposa e 2 filhos pequenos. Patrícia e Leonardo trocaram olhares.
Aquela resposta confirmava tudo o que suspeitavam sobre o caráter do homem à sua frente. Agora, sobre o cargo, Patrícia mudou de assunto. Salário inicial de 55 mil pesos mensais. Depois de 3 meses de treinamento, se tudo correr bem, vai para 70 mil. Os olhos de Rodrigo se arregalaram. Era quase o dobro do que ganhava como dono da própria oficina. Vai trabalhar diretamente comigo os primeiros meses, Patrícia continuou. Conhecer cada setor, cada tipo de caminhão, cada sistema. Leonardo vai preparar um programa de capacitação intensiva. Começamos na segunda-feira, Leonardo acrescentou. 8 da manhã em ponto. Há mais uma coisa. Patrícia tirou um envelope do bolso. Adiantamento de 2 salários, 110 mil pesos. Para você se estabilizar, comprar roupas adequadas, resolver questões pendentes. Rodrigo pegou o envelope com mãos trêmulas. Não abriu, mas o peso do papel moeda era real. E isto aqui, Patrícia entregou um chaveiro com o logotipo da empresa. Pickup Ford F-150 para uso pessoal e profissional. Combustível e manutenção por nossa conta. Não sei o que dizer, Rodrigo murmurou. Não precisa dizer nada. Patrícia sorriu. Só precisa trabalhar duro e manter a mesma integridade que sempre teve. Leonardo se levantou, ajeitando os documentos. Vou preparar a documentação de contratação. Tudo estará pronto segunda-feira. Quando Leonardo se afastou, Patrícia ficou em silêncio por alguns momentos, observando o movimento dos caminhões no pátio. Sabe por que contratei você? Perguntou finalmente. Por que identifiquei os problemas nos motores? Não. Ela balançou a cabeça. Contratei porque, quando ofereci 1.000 pesos pelo diagnóstico do Mercedes, você pediu apenas 300. Disse que eram 15 minutos de trabalho e não valia mais que isso. Patrícia se virou para encará-lo. Em 30 anos de negócios, nunca vi alguém recusar dinheiro por honestidade. Essa é a única qualidade que realmente não se pode ensinar. Rodrigo sentiu os olhos marejarem, mas conseguiu conter a emoção. Você não vai se arrepender, senhora Patrícia. Prometo. Sei que não. Ela estendeu a mão novamente. Bem-vindo de volta ao mundo, diretor Sanches. O sol da manhã seguinte encontrou Rodrigo parado diante do portão principal da Velásquez Transportes, vestindo uma camisa polo azul marinho, com o logo da empresa bordado no peito. As chaves de uma picape Ford branca balançavam em sua mão direita. Havia dormido apenas 3 horas, mas a adrenalina mantinha cada célula do seu corpo desperta. Primeiro dia como diretor, murmurou para si mesmo, ajeitando a camisa. O tecido ainda cheirava a novo. Leonardo Ramos aguardava na recepção com uma pasta na mão e um sorriso genuíno. Pronto para começar, diretor Sanches? Pronto, Rodrigo respondeu, surpreendendo-se com a naturalidade da palavra diretor, saindo dos lábios de outro homem. Patrícia pediu para começarmos pela área de manutenção preventiva. É onde você vai passar as próximas 3 semanas. O complexo se estendia por 7 hectares. Galpões imensos abrigavam caminhões de todas as marcas. Freightliner, Kenworth, Peterbilt, Volvo. O cheiro de óleo diesel e metal aquecido invadiu as narinas de Rodrigo, despertando uma familiaridade reconfortante. Quantos mecânicos trabalham aqui? Perguntou, observando homens de macacão se movimentando entre as máquinas. 42, divididos em 3 turnos. Você vai conhecer todos. Miguel Santos, supervisor do turno da manhã, aproximou-se com as mãos sujas de graxa. Tinha 50 e poucos anos, cabelos grisalhos e uma cicatriz atravessando a testa. Então você é o novo diretor, disse, estendendo a mão. Ouvi dizer que descobriu o problema do Mercedes da patroa em 15 minutos. Sorte de iniciante, Rodrigo apertou a mão calejada. Sorte não existe nesse negócio, rapaz. Ou você sabe, ou não sabe. Miguel conduziu Rodrigo através dos boxes de manutenção.
Cada espaço comportava um caminhão e uma equipe de 2 mecânicos. O barulho era constante. Chaves pneumáticas, compressores, motores em funcionamento. Aqui fazemos tudo, Miguel explicou, parando diante de um Kenworth T680 com o capô aberto. Manutenção preventiva, reparo de emergência, modificações especiais. Essa beleza aqui tem motor Cummins ISX-15 de 450 cavalos. Rodrigo aproximou-se do motor, analisando a configuração. O sistema de pós-tratamento de gases era mais complexo que qualquer coisa que havia visto em carros de passeio. Sistema SCR? Perguntou, apontando para os tanques de AdBlue. Isso mesmo. E aqui temos o filtro de particulado. Miguel bateu em um componente cilíndrico. Esses sistemas dão trabalho, principalmente quando o pessoal usa diesel de qualidade duvidosa. Durante a primeira semana, Rodrigo absorveu informações como uma esponja seca. Aprendeu sobre turbos de geometria variável, sistemas de injeção Common Rail de alta pressão, freios pneumáticos, suspensão a ar. Cada noite chegava em casa mentalmente exausto, mas satisfeito. O apartamento que Patrícia havia providenciado ficava a 10 minutos da empresa. 2 quartos, mobiliado, em um condomínio modesto, mas digno. Pela primeira vez em meses, Rodrigo dormia em uma cama própria. Na segunda semana, começou a trabalhar lado a lado com os mecânicos. Carlos Ruiz, um homem de 35 anos com 20 de experiência, tornou-se seu mentor informal. A diferença entre carros e caminhões não é só o tamanho, Carlos explicou, ajustando a tensão da correia do alternador de um Freightliner Cascadia. É a durabilidade. Esse motor aqui vai rodar 500 mil quilômetros antes de precisar de retífica, mas só se for tratado direito. Rodrigo observava cada movimento, cada ferramenta utilizada. Quando Carlos terminou, pediu para repetir o procedimento sozinho. Devagar, Carlos advertiu. Essa correia custa 800 pesos. As mãos de Rodrigo se moveram com precisão, aplicando a tensão exata conforme especificação do manual. O movimento final foi suave, confiante. Natural, Carlos assentiu. Você tem o toque. No final da terceira semana, Rodrigo já dominava os procedimentos básicos de manutenção preventiva. Patrícia apareceu no galpão durante o turno da tarde, trajando um blazer cinza e observando os trabalhos com olhos atentos. Como está se adaptando, diretor? Aprendendo muito. O pessoal aqui conhece o trabalho. E você? Como eles o veem? Miguel, que estava próximo, interrompeu a conversa. Posso responder isso, patroa? O rapaz tem mãos boas e cabeça melhor. Não se acha superior só porque tem o cargo. Trabalha junto, aprende junto. Patrícia sorriu, satisfeita. Perfeito, porque agora vou dar sua primeira missão real. Conduziu Rodrigo até seu escritório no segundo andar do prédio administrativo. A sala tinha vista panorâmica para todo o complexo industrial. Pelas janelas, era possível ver caminhões entrando e saindo do pátio em movimento constante. Temos um problema. Patrícia abriu uma pasta cheia de relatórios. Nossos Kenworth T800 estão apresentando falhas recorrentes nas válvulas EGR. Já gastamos 120 mil pesos em peças nos últimos 6 meses. Rodrigo folheou os documentos. 15 caminhões diferentes, mesmo problema. Válvulas de recirculação de gases do escapamento entupindo prematuramente. Quantas horas de serviço quando as falhas ocorrem? Varia. Algumas com 8 mil quilômetros, outras com 15 mil. Muito abaixo da vida útil esperada. Os mecânicos já investigaram as causas? Suspeitam de defeito de fábrica. Kenworth nega. Diz que é problema de manutenção inadequada. Rodrigo estudou os relatórios com atenção. Havia um padrão que chamou sua atenção. Todos os caminhões afetados operavam na mesma rota, transportando carga para Guadalajara. Posso examinar um dos veículos?
É para isso que você está aqui. O Kenworth T800 estava estacionado no box 3. Rodrigo abriu o capô e localizou a válvula EGR. O componente estava coberto por uma camada espessa de fuligem negra e pegajosa. Quando foi feita a última manutenção? Perguntou a Carlos, que havia se juntado à investigação. Há 2.000 quilômetros. Óleo, filtros, tudo conforme o manual. Rodrigo retirou a válvula com cuidado, analisando os depósitos. A fuligem tinha uma textura oleosa, diferente do que costumava ver em motores diesel bem mantidos. Esse resíduo não é normal, murmurou, passando o dedo pela superfície. Parece queima incompleta. O que pode causar isso? Várias coisas. Injetores sujos, filtro de ar entupido. Rodrigo pausou, observando uma partícula dourada nos depósitos. Ou combustível de baixa qualidade. Passou os próximos 2 dias analisando os 15 caminhões afetados. Em todos, encontrou os mesmos resíduos oleosos e as mesmas partículas douradas. Pediu amostras do diesel usado nos abastecimentos da rota Guadalajara. O laboratório de análise químicas confirmou suas suspeitas. O combustível continha teor elevado de enxofre e água, além de sedimentos metálicos. Estava fora das especificações técnicas. É isso. Rodrigo apresentou os resultados para Patrícia. O posto onde nossos motoristas abastecem em Guadalajara está vendendo diesel adulterado. O enxofre em excesso gera mais fuligem, que entope as válvulas EGR prematuramente. Tem certeza? Absoluta. Posso provar. Rodrigo desenvolveu um teste prático. Pegou 2 amostras de diesel, uma da empresa e outra do posto suspeito, e as queimou em condições controladas. A amostra adulterada produziu chama amarelada e fumaça densa, enquanto o diesel de qualidade queimava com chama azul e pouca fumaça. Impressionante! Patrícia examinou os resultados. E qual sua solução? 2 opções. Primeira, mudar o posto de abastecimento em Guadalajara. Segunda, desenvolver programa de limpeza preventiva das válvulas EGR para os caminhões que operam nessa rota. Qual você recomenda? As 2. Mudar o posto elimina a causa. O programa de limpeza protege contra problemas futuros. Patrícia aprovou ambas as medidas imediatamente. Rodrigo desenvolveu um procedimento de limpeza química das válvulas EGR a cada 10.000 quilômetros para os veículos da frota que operavam em rotas com combustível duvidoso. O resultado foi imediato. 0 falhas nas válvulas EGR nos 3 meses seguintes. A economia anual estimada superava 200 mil pesos em peças e mão de obra. Excelente trabalho. Patrícia chamou Rodrigo em seu escritório no final de dezembro. Seu salário passa para 70 mil pesos mensais a partir de janeiro. Obrigado, senhora Patrícia. Não era necessário. Era sim. Você provou que minha aposta estava certa. Ela se recostou na cadeira, observando Rodrigo com expressão pensativa. Agora quero discutir algo maior com você. Diga, temos um problema estratégico na indústria. Faltam mecânicos diesel qualificados no país. A maioria dos jovens quer trabalhar com tecnologia, computadores. Ninguém mais quer sujar as mãos. Rodrigo assentiu. Havia notado a dificuldade da empresa para contratar novos mecânicos. Qual sua proposta? Quero criar um programa de treinamento. Pegar jovens de comunidades carentes, ensinar a profissão, dar oportunidade real de crescimento. Você toparia liderar isso? A pergunta atingiu Rodrigo como um soco no estômago. Ele se lembrou das noites passadas procurando trabalho, da sensação de rejeição, da falta de oportunidades. Toparia sim, respondeu, sentindo a voz embargada. Com muito orgulho. Ótimo! Vamos começar em março. Primeira turma de 15 estudantes, curso de 6 meses. Você vai desenvolver o currículo e selecionar os candidatos. Rodrigo passou janeiro planejando cada detalhe do programa. Visitou escolas técnicas,
conversou com diretores de orfanatos, estudou metodologias de ensino profissionalizante. Queria que o programa fosse perfeito. Em fevereiro, iniciaram o processo seletivo. 220 jovens entre 18 e 24 anos se inscreveram. Rodrigo desenvolveu um teste prático. Cada candidato tinha 30 minutos para diagnosticar um problema simples em um motor diesel. Não precisa consertá-lo, explicava para cada grupo. Só identificar qual é o problema e explicar o raciocínio. A maioria falhou. Alguns nem sabiam onde ficava o motor. Outros tentaram desmontar peças aleatoriamente. Mas 15 jovens mostraram raciocínio lógico, curiosidade genuína e, principalmente, vontade de aprender. Entre eles estava Carlos Mendoza, um rapaz de 25 anos que havia perdido o emprego em uma oficina pequena 4 meses antes. Não tinha certificações formais, mas demonstrou conhecimento prático impressionante ao identificar corretamente um problema no sistema de injeção. Como aprendeu isso? Rodrigo perguntou após o teste. Trabalhando com meu pai desde os 15 anos. Ele tem uma oficininha no bairro. Nunca estudamos teoria, mas consertamos de tudo. Por que não arrumou outro emprego? Carlos baixou os olhos, constrangido. As empresas grandes pedem diploma, certificados. Eu só tenho prática. Rodrigo sorriu, reconhecendo algo familiar na história do jovem. A prática vale mais que qualquer papel. Você está no programa. No primeiro dia de março, 15 jovens se reuniram no galpão que a empresa havia adaptado especialmente para o treinamento. Rodrigo estava nervoso, mas determinado. Meu nome é Rodrigo Sanches, começou, observando os rostos atentos. Há um ano, eu estava desempregado, sem dinheiro, andando de bicicleta pela cidade procurando trabalho. Hoje sou diretor técnico desta empresa. Os olhos dos jovens se arregalaram. Isso não aconteceu por sorte. Aconteceu porque alguém me deu uma oportunidade e porque eu estava preparado para aproveitá-la. Nos próximos 6 meses, vou ensinar tudo o que sei para vocês. Mas o sucesso vai depender da dedicação de cada um. Carlos Mendoza levantou a mão. Professor Rodrigo, a gente vai conseguir emprego depois do curso? Se vocês se dedicarem como eu espero, vou pessoalmente indicá-los para as melhores empresas do setor. Alguns podem até ficar aqui na Velázquez. O programa havia oficialmente começado. E Rodrigo sabia que estava prestes a transformar vidas da mesma forma que a sua havia sido transformada. 6 meses depois, Rodrigo caminhava pela oficina de treinamento, observando seus 15 alunos trabalharem nos motores. O barulho das ferramentas ecoava pelo galpão enquanto cada jovem aplicava as técnicas aprendidas. Miguel, o torque dessa abraçadeira tem que ser exato. Se apertar demais, vai trincar o duto, orientou, colocando a mão no ombro do rapaz de 19 anos. Mecânica de precisão não aceita mais ou menos. Miguel ajustou a ferramenta e repetiu o procedimento. Rodrigo assentiu aprovando. Em cada aluno, ele via um pouco de si mesmo na juventude. A fome de aprender, a vontade de crescer, mas também as dificuldades que a vida impõe. Professor, terminei a inspeção do sistema de arrefecimento, anunciou Sofia, única mulher da turma. Aos 22 anos, ela havia abandonado o curso de administração para seguir a paixão pela mecânica, enfrentando resistência da família. Rodrigo examinou o trabalho dela com atenção. Perfeito. Identificou corretamente o vazamento no radiador e propôs a solução adequada. Essa é a diferença entre um mecânico qualquer e um profissional. Durante o intervalo, reuniu a turma em círculo, como fazia toda sexta-feira. Era o momento que mais apreciava: compartilhar experiências e motivar os jovens. Quero contar uma coisa sobre meu primeiro emprego, começou, sentando-se numa caixa de ferramentas. Eu tinha 16 anos e consegui uma vaga numa oficina pequena. No primeiro dia, o dono me deu uma chave inglesa enferrujada e disse: "Limpa isso aí, garoto." Passei 3 horas esfregando até ela brilhar.
Os alunos ouviram em silêncio. Rodrigo sempre começava suas histórias assim, com detalhes aparentemente irrelevantes que depois se conectavam a lições maiores. Na semana seguinte, ele me deu a mesma tarefa com uma chave nova. Reclamei, disse que não fazia sentido. Sabem o que ele respondeu? Rodrigo pausou, olhando cada um nos olhos. Disse que se eu não conseguia cuidar bem de uma ferramenta simples, jamais poderia confiar numa peça de motor que custa milhares de reais. Sofia levantou a mão. Professor, o senhor está dizendo que devemos começar pelo básico? Estou dizendo que excelência não é sobre as tarefas que fazemos, mas sobre como fazemos qualquer tarefa. Um parafuso mal apertado pode causar um acidente. Uma conexão mal feita pode custar a vida de um motorista. A sala ficou pesada por um momento. Rodrigo sabia que precisava equilibrar a responsabilidade com a motivação. Mas também estou dizendo que vocês têm potencial para ir muito longe. Quando comecei, nunca imaginei que um dia estaria aqui, ensinando numa empresa como a Velázquez. A vida surpreende quando a gente se dedica de verdade. 2 semanas antes da formatura, Patrícia convocou Rodrigo para uma reunião. Ele a encontrou no escritório, analisando planilhas financeiras. Os resultados dos testes finais chegaram, ela disse, sem levantar os olhos dos papéis. 14 aprovados de 15 alunos. Taxa de aprovação de 93%. E o 15º? João? Ele melhorou muito, mas ainda precisa de mais tempo. Sugiro que repita alguns módulos. Rodrigo concordou. João era esforçado, mas carecia de fundamentos básicos que exigiam reforço. Há algo mais, continuou Patrícia, finalmente olhando para ele. As empresas parceiras já solicitaram entrevistas com todos os aprovados. A Diesel Master quer contratar 5 deles imediatamente. A Transcarga está oferecendo um programa de trainee para 3. E temos vagas internas para 6. O peito de Rodrigo se encheu de orgulho. Ver aqueles jovens conseguindo oportunidades era melhor que qualquer reconhecimento pessoal. Tem uma última coisa, Patrícia disse abrindo uma gaveta. Recebi uma ligação do Jornal Nacional ontem. Querem fazer uma reportagem sobre o programa. Reportagem? A história vazou. Um dos pais comentou no trabalho sobre como o filho mudou de vida. A notícia chegou ao jornalista, que pesquisou e descobriu sua trajetória também. Querem entrevistar você, os alunos, e mostrar como a segunda chance pode transformar tudo. Rodrigo ficou nervoso. Nunca havia imaginado exposição pública. Não se preocupe, Patrícia continuou. É uma oportunidade de inspirar mais pessoas e expandir o programa. Já recebi ligações de empresários de São Paulo e Guadalajara interessados em replicar a iniciativa. A reportagem foi ao ar numa quinta-feira de setembro. Rodrigo assistiu em casa, ainda desacostumado com sua própria imagem na televisão. O repórter contou sua história completa. A falência da oficina, os meses difíceis, o encontro com Patrícia e agora o programa de treinamento. Este homem perdeu tudo, mas não perdeu a dignidade nem a competência, dizia o jornalista enquanto imagens da oficina de treinamento passavam na tela. Hoje ele devolve à sociedade, formando novos profissionais numa área carente de mão de obra qualificada. O telefone não parou de tocar depois da reportagem. Convites para palestras em universidades, propostas de consultorias, ofertas de parcerias. Rodrigo se sentia sobrecarregado, mas Patrícia o ajudou a organizar a agenda. Você se tornou símbolo de superação, ela disse numa conversa no final de outubro. Indeed. Isso traz responsabilidade, mas também oportunidades incríveis. Ela estava certa. Em 2 semanas, Rodrigo palestrou na Universidade Autônoma do México, na Confederação Nacional do Transporte e num congresso de recursos humanos. Cada evento reforçava a demanda por expandir o programa. Estou preparando uma surpresa para você, Patrícia anunciou numa manhã de novembro. Reunião extraordinária de acionistas na próxima semana.
Sua presença é obrigatória. Na reunião, Patrícia apresentou os resultados financeiros do programa. O investimento inicial de 2 milhões de pesos havia retornado em economia de mão de obra, redução de terceirizações e melhoria na qualidade dos serviços. Mas o valor real não se mede apenas em números, ela disse, caminhando pela sala de reuniões. Se mede em vidas transformadas, em famílias com perspectiva de futuro, em jovens que agora têm profissão. Então, ela se virou para Rodrigo. Por isso, o conselho decidiu oferecer ao diretor técnico Rodrigo Sanches 5% de participação acionária na empresa. É nosso reconhecimento pelo valor agregado não apenas ao programa, mas a toda a operação. Rodrigo ficou sem palavras. 5% da Velázquez representava a segurança financeira que jamais havia sonhado. Mas mais que o dinheiro, representava o reconhecimento completo de sua transformação. Depois da reunião, ele caminhou sozinho pelo complexo industrial. 2 anos antes, pedalava uma bicicleta procurando trabalho. Agora, além de diretor técnico bem-sucedido, era sócio de uma das maiores empresas de transporte do país. O programa já havia formado 120 jovens quando Carlos Mendoza apareceu na sua vida. Rodrigo o encontrou esperando na recepção numa manhã de janeiro, com currículo nas mãos e olhar ansioso. Meu nome é Carlos. Tenho 25 anos e trabalho com mecânica diesel há 7 anos. Mas nunca tive certificação formal. Estou desempregado há 4 meses. Rodrigo viu algo familiar naqueles olhos, a mistura de orgulho ferido e determinação que ele mesmo havia carregado. Em vez de encaminhar Carlos para o programa regular, decidiu aplicar o mesmo teste que Patrícia havia usado com ele. Vem comigo, disse, levando-o até um caminhão Freightliner estacionado no pátio. Esse motor está com perda de potência. Preciso que me diga qual é o problema. Cíntia, Carlos se aproximou cauteloso, ouvindo o motor funcionando. Abriu o capô e começou uma inspeção sistemática, verificando filtros, conexões, mangueiras. Rodrigo observava cada movimento, impressionado com a metodologia organizada do rapaz. O intercooler está obstruído, Carlos disse depois de 15 minutos. O fluxo de ar está restrito, causando perda de potência e aumento da temperatura dos gases de admissão. Como chegou a essa conclusão? Temperatura dos gases mais alta que o normal. Pressão de turbo adequada, mas eficiência baixa. E estas manchas de óleo aqui indicam um vazamento pequeno que pode ter causado acúmulo de detritos. Rodrigo sorriu. Era exatamente o mesmo problema que ele havia diagnosticado no seu segundo teste com Patrícia. Carlos, que tal começar a trabalhar segunda-feira? Como mecânico sênior. Carlos arregalou os olhos, incrédulo. Havia passado 4 meses batendo em portas, ouvindo não atrás de não. E agora, este homem que acabara de conhecer lhe oferecia uma oportunidade real. Senhor Rodrigo, eu não sei o que dizer. Obrigado. Chame-me apenas de Rodrigo. E não me agradeça ainda. O trabalho aqui é puxado, mas você vai aprender coisas que não imagina. Rodrigo estendeu a mão para Carlos, selando o acordo com um aperto firme. Nos olhos do jovem mecânico, via o mesmo brilho que Patrícia deve ter enxergado nos seus próprios olhos 4 anos antes. 4 anos. Parecia uma vida inteira. O Centro de Excelência em Treinamento Técnico Velázquez estava quase pronto. 12 milhões de dólares investidos em um complexo que abrigaria 60 estudantes por vez. Patrícia havia insistido que Rodrigo fosse o diretor-geral do projeto, uma responsabilidade que o deixava nervoso e orgulhoso ao mesmo tempo. Na manhã da inauguração, Rodrigo chegou ao centro 2 horas antes do evento. Caminhou pelos corredores vazios, observando as oficinas equipadas com a tecnologia mais moderna disponível. Bancadas impecáveis, ferramentas de primeira linha, motores de diferentes marcas para treinamento prático. Tudo o que ele havia sonhado ter em sua antiga oficina estava ali, multiplicado por 10. Nervoso?
Patrícia surgiu atrás dele, elegante como sempre, mas com um sorriso maternal que Rodrigo havia aprendido a reconhecer. Um pouco. Nunca falei para 300 pessoas ao mesmo tempo. Você já transformou 120 vidas. Hoje são apenas mais 200 pessoas que precisam ouvir sua história. Patrícia tinha razão. O programa havia crescido além de qualquer expectativa. Os primeiros formados já trabalhavam em empresas por todo o México. Alguns haviam aberto suas próprias oficinas. Outros se especializaram em áreas específicas. Carlos estava entre os melhores, promovido a mecânico sênior em apenas 2 anos. As primeiras pessoas começaram a chegar. Empresários do setor automotivo, jornalistas, políticos e principalmente jovens de comunidades carentes interessados no programa. Rodrigo ajustou a gravata. Ainda se sentia desconfortável com roupas formais e revisou mentalmente o discurso. Havia decidido contar a história completa pela primeira vez em público. Toda ela, sem omitir os detalhes dolorosos. O auditório estava lotado. Patrícia fez a apresentação inicial, falando sobre os números impressionantes do programa e seus impactos sociais. Quando chegou sua vez, Rodrigo subiu ao palco com as pernas trêmulas. Boa tarde. Meu nome é Rodrigo Sanches, tenho 34 anos, e há 4 anos eu estava falido, morando em um quarto alugado e andando de bicicleta porque não tinha dinheiro nem para o ônibus. Um silêncio absoluto tomou conta do auditório. Rodrigo respirou fundo e continuou. Vocês estão aqui hoje porque acreditam no poder da educação técnica, no valor de dar oportunidades para quem tem talento, mas não teve sorte. Eu estou aqui porque uma mulher excepcional acreditou em mim quando eu não acreditava mais em mim mesmo. Ele contou sobre a falência da oficina, sobre Miguel e o dinheiro desviado, sobre as noites em claro tentando salvar o negócio. Contou sobre a decisão de vender tudo para quitar as dívidas, mesmo sem obrigação legal de fazê-lo. Muitos me disseram que eu era louco, que deveria ter declarado falência e guardado meu dinheiro pessoal. Mas havia 9 famílias que dependiam daqueles salários. Como eu poderia dormir sabendo que estava devendo para pessoas que confiaram em mim? Mentitol. A plateia estava hipnotizada. Rodrigo viu lágrimas nos olhos de alguns jovens na primeira fila. O dia em que encontrei a senhora Patrícia mudou minha vida, mas não pelos motivos que vocês imaginam. Não foi o dinheiro, não foi o emprego. Foi ela me mostrar que caráter vale mais que conhecimento, que integridade vale mais que experiência, que circunstâncias não definem quem somos. Rodrigo gesticulou em direção à plateia, sua voz ganhando força. Cada um de vocês aqui tem uma história. Alguns vieram de famílias com dificuldades financeiras, outros perderam empregos, outros nunca tiveram uma oportunidade real. Mas vocês estão aqui. Isso é o que importa. Não de onde vieram, mas para onde querem ir. O discurso durou 20 minutos. Quando terminou, a ovação foi ensurdecedora. Rodrigo viu Carlos na plateia, aplaudindo com orgulho, e sentiu que o ciclo havia se completado. Depois da cerimônia, Rodrigo escapou para uma caminhada sozinho. Precisava processar tudo aquilo. 4 anos antes, estava procurando trabalho desesperadamente. Agora, inaugurava um centro de treinamento que levava seu nome junto com o da empresa. Sem perceber, seus passos o levaram até o banco da praça, onde costumava sentar quando saía procurar emprego. Era fim de tarde. A luz dourada do sol pintava as árvores ao redor. Sentou-se no mesmo lugar, observando o movimento das pessoas. Com licença, senhor. Rodrigo virou-se e viu um jovem de uns 22 anos, roupa simples, mas limpa, olhar determinado, mas cansado. Você não saberia me dizer onde fica a Rua Insurgentes? Tenho uma entrevista de emprego amanhã cedo e não quero me perder. O rapaz segurava um papel amassado com um endereço escrito à mão. Rodrigo sorriu, reconhecendo o próprio reflexo de anos atrás.
Que tipo de trabalho? Eletricista. Bem, na verdade eu sei um pouco de tudo. Já trabalhei com instalações, reforma, até um pouco de mecânica. Mas está difícil conseguir algo fixo. Rodrigo tirou um cartão do bolso. Não era seu cartão pessoal, era um cartão do programa de treinamento. Que tal aprender de verdade? Com certificação, oportunidade de emprego garantida? O jovem pegou o cartão, leu atentamente e olhou para Rodrigo com desconfiança. Não existe almoço grátis, senhor. O que vocês querem em troca? Que você se dedique, que estude, que quando estiver formado, ajude o próximo jovem que estiver na sua situação hoje. Só isso? Só isso. O rapaz guardou o cartão no bolso com cuidado, como se fosse algo precioso. Obrigado, senhor. Vou ligar amanhã mesmo. Rodrigo o viu se afastar e ficou ali por mais alguns minutos, observando o movimento da cidade. Pessoas correndo para pegar o último ônibus, vendedores ambulantes arrumando suas bancas, crianças brincando na praça. Quando se levantou para voltar ao carro, um Honda Accord que Patrícia insistira em dar de presente pela inauguração do centro, Rodrigo percebeu que havia encontrado a resposta para uma pergunta que o acompanhava há 4 anos. O que é o sucesso? Não eram os 75 mil dólares mensais que ganhava agora. Não era a participação acionária de 5% na Velázquez Transportes. Não era nem mesmo o centro de treinamento com seu nome na placa. O sucesso estava no cartão que acabara de entregar para aquele jovem. Estava nos 120 formados trabalhando por todo o país. Estava no Carlos, que de mecânico desempregado havia se tornado líder de equipe. Estava em cada vida que havia tocado de alguma forma. Dirigindo para casa, Rodrigo pensou na conversa que tivera com Patrícia na semana anterior. Ela queria expandir o programa para Guatemala e Costa Rica. Empresas de outros países haviam demonstrado interesse em replicar o modelo. O que havia começado como um teste de caráter em um estacionamento estava se transformando em um movimento. Você tem noção do que criamos, Rodrigo? Patrícia havia perguntado. Não é só um programa de treinamento. É uma máquina de transformar vidas. Talvez ela estivesse certa. Mas para Rodrigo, a maior transformação havia sido a sua própria. 4 anos antes, era um homem competente, mas quebrado. Hoje, era um homem realizado não pelo que tinha conseguido acumular, mas pelo que havia conseguido distribuir. O verdadeiro sucesso, concluiu enquanto estacionava na garagem de sua casa, simples mas confortável, não se mede pelo que você consegue guardar para si. Se mede pelo que consegue plantar na vida dos outros. E aquela semente que Patrícia havia plantado nele continuava germinando, criando uma floresta inteira de oportunidades. Agora queremos saber o que achou. De 0 a 10, qual nota essa história merece?